E aí, meus amigos e irmãos, estamos de volta aí para estudar mais um capítulo aí do livro de Apocalipse. E hoje a gente vai estudar o capítulo 10. Se você não é inscrito nesse canal, se encontrou agora nesse canal pela primeira vez, esse é um canal que fala somente da Bíblia. A gente usa os versículos bíblicos, que é difícil de entender, e a gente pega outros versículos para explicar aquele versículo que é difícil de compreender. Então esse canal é para isso. A gente usa vários versículos falando do mesmo assunto para a gente entender um assunto que é difícil. E o livro de Apocalipse é um livro cheio de simbolismo. Então a gente está estudando esse livro e no decorrer dos vídeos a gente vai desvendando o que significa esses símbolos. Sempre eu falo, é a própria Bíblia interpreta ela mesma. Então é ela que traduz o que significa todos estes símbolos. Então hoje a gente vai estudar o capítulo 10. Então você que tem a sua Bíblia, está marcando aí, já pegue sua caneta aí e vamos marcar a Bíblia. Então vamos estudar aqui os anjos, né, e os 7 trovões, João e o livrinho. É isso que a gente vai estudar hoje aqui. Então já pegue aí sua caneta, sua Bíblia e vamos marcar a Bíblia. Aqui o título já fala, né, como eu acabei de falar, os anjos e os 7 trovões, João e o livrinho. Já marquei o título aqui porque é uma parte bem interessante, eu já marquei aqui de laranja. Então vamos lá, aqui diz assim o versículo 1. Vi outro anjo forte descendo do céu envolta em nuvem, com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Existe outro versículo aqui também que fala esse arco-íris aqui, ó, tá no capítulo 4, versículo 3. Agora eu não posso afirmar aqui o que realmente significa esse arco-íris. Provavelmente era literal essa visão que ele teve, né? O significado não é algo simbólico, talvez é algo bem literal. E por que o arco-íris por cima da cabeça? Lembra que no trono de Deus sai água? Você sabe por que aparece o arco-íris quando chove? Se você observar, ele só aparece quando existe a luz do sol, né, e cutículas e gotas, né, de água, de orvalho. Então aquilo é misturando a luz, né, e o orvalho, as cutículas de água, aí se forma o arco-íris. E lembrando que no trono de Deus sai água do trono, né, para ir para o rio da água da vida. Então se sai água do trono, provavelmente ali sobe vapor de água, e aí como tem a luz de Deus ali, né, forma o arco-íris. Então esses anjos são anjos que estavam na presença de Deus. E aqui diz que volta em nuvens com arco-íris por cima de sua cabeça. O rosto era como o sol e as pernas como coluna de fogo. Aqui assemelha esses detalhes aqui também com Jesus Cristo. Se você for olhar aqui na visão que João teve no capítulo 1, versículo 16, né, o rosto era como o sol. Vamos dar uma olhadinha lá para a gente ver que também tem essas características aqui quando João teve a visão de Jesus, né? Tá aqui em João, né? Que é João capítulo 1, versículo 16. Olha só o que aqui diz. Versículo 16 aqui embaixo, ó. Tinha na mão direita 7 estrelas. Aqui é João tendo a visão de Jesus. Ele tinha na mão direita 7 estrelas e da boca, aqui, saía-lhes uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Então é o que a gente acabou de ver lá no Apocalipse 10, né? Algumas características também de Jesus aqui se encontra nesse anjo. Então vamos ver aqui, ó. E tinha na mão um livrinho aberto. Lembra do livro que a gente estudou, né? Que tinha um livro na mão de Deus e ninguém era digno de abrir esse livro. Porém apareceu um que era digno. Quem foi? Que foi o Cordeiro de Deus, o próprio Jesus, porque ele morreu, né, pela humanidade, ressuscitou o terceiro dia, então ele venceu a morte. Então ele tinha a autoridade de abrir esse livro. E aqui está se tratando de um livrinho também, olha só. Tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. E bradou em grande voz como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Um ponto interessante aqui mais atrás, aqui ó, versículo 2. E tinha na mão um livrinho aberto, né, esse anjo ali. Pôs o pé direito sobre o mar e o esquerdo sobre a terra. Ou seja, um anjo que tem autoridade sobre tanto a terra e sobre o mar. A gente vai estudar mais na frente no Apocalipse, você vai ver que vai sair um bicho, né, um monstro, não literalmente, tá, é simbólico,
Mais na frente a gente vai estudar sobre isso, que vai sair um da terra e o outro do mar. Então, mostrando que Deus está no controle de tudo, irmãos. Ele está no controle da terra e do mar, certo? E a gente vai ver o que significa esses monstros, que vai sair mais na frente, a gente vai estudar sobre isso. E diz assim esse anjo, né? E bradou em grande voz, como ruge um leão. E quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Aqui é um ponto interessante, irmãos. E bradou em grande voz, como ruge um leão, e quando bradou, desferiram os 7 trovões as suas próprias vozes. Então, esses trovões aqui, algumas vozes, né, anunciaram alguma coisa, e olha só o que aqui diz no versículo 4. Logo que falaram os 7 trovões, eu, João, né, ia escrever, mas ouvi uma voz do céu dizendo, guarda em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, e não as escrevas. Certo? Então João foi proibido de escrever umas coisas que ele ouviu desses 7 trovões aqui. Então os 7 trovões falou uma coisa ali que ele não podia escrever, né, no livro de Apocalipse. Aí versículo 5. Então o anjo que via em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu. E jurou por aquele que vive pelos séculos do século, o mesmo que criou o céu, a terra, o mar e tudo quanto neles existe. Já não haverá demora. Vamos lá, o que diz aqui, ó? Que diz que fala aqui, ó, e jurou por aquele que vive pelos séculos do século. Quem é esse que vive pelos séculos do século? Jesus, Deus, né? Espírito Santo. Então, esse anjo jurou por aquele que vive pelos séculos do século, o próprio Deus. Por que afirma o próprio Deus? Aqui está claro, ó, o mesmo que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles há, né? Neles existe, já não haverá demora. Lembra que algumas partes aqui desse versículo aqui me faz lembrar o que, irmãos? Me faz lembrar do 4º mandamento, que fala lá que Deus criou os céus, a terra, o mar e as fontes das águas. Está lá no 4º mandamento dos 10 mandamentos, certo? Então vamos lá ao versículo 7, olha só o que é que diz. Mas no dia da voz, preste atenção nos detalhes agora, ó. Por isso que é bom a gente estudar a Bíblia, marcando a Bíblia e colocando a própria Bíblia para interpretar o que significa essas informações. Olha só. Mas no dia da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos, quem? Os profetas. Quem escreveu o Antigo Testamento, as profecias do Antigo Testamento. Então vai acontecer o quê? Vai ser revelado então o mistério de Deus. O que é esse mistério de Deus? A própria Bíblia vai dizer o que significa esse mistério de Deus. E aqui, o que acontece aqui, ó? Aqui mais em cima a gente viu aqui, ó. Mas no dia da voz do 7º anjo, você lembra que existe as 7 trombetas? A gente já estudou quantas trombetas aí? Aqui, ó. A gente, se voltar aqui um pouquinho, a gente já estudou, ó. Primeira trombeta, a segunda trombeta, terceira trombeta, né? Aqui já estudamos a 4ª trombeta, a 5ª trombeta, a 6ª trombeta e ainda não foi tocada, né? A 7ª trombeta. E onde está? Nós está no capítulo 10, aqui está falando os anjos e os 7 trovões, então não tem nada a ver com a trombeta está aqui do lado, ó. A última trombeta, a 7ª. E aqui o que ele fala, ó? Mas no dia da voz do 7º anjo, eu marquei aqui de roxo, né, para identificar com mais facilidade aqui, ó. O 7º anjo tocou a trombeta. Aqui está falando de um toque de trombeta, né? 7º anjo tocar a trombeta, certo? Já deixei isso para ter mais facilidade para você entender aí, ó. 7º anjo, né, quando ele estiver para tocar a trombeta. E aqui está dizendo o quê? O 7º anjo tocou a trombeta e houve no céu grande voz dizendo. Tá, vamos lá. Que o 7º anjo, né, quando ele estiver para tocar a trombeta, o que vai acontecer? Cumprir-se-á então o mistério de Deus. O que é esse mistério de Deus? O que é a palavra mistério? Pesquisa aí na internet depois o que significa a palavra mistério. Algo oculto, né? Que vai ser revelado, certo? E aqui, ó, cumprir-se-á então o mistério de Deus. Mas que mistério é esse? Aqui em Colossenses capítulo 2, eu falo a mesma coisa, ó, mistério de Deus.
Colossenses capítulo 2, versículo 2. Vamos dar uma olhadinha o que está escrito lá, que tem a ver então com esse mistério de Deus aqui. Ó. Colossenses 2, 2. Então estamos aqui no livro de Colossenses, capítulo 2, vamos ver aqui. Capítulo 2, versículo 2. Olha só o que diz. Para que o coração deles sejam confortado e vinculado juntamente em amor, e eles tenham toda a riqueza da forte convicção do entendimento, para compreenderem plenamente o quê? O mistério de Deus. O que é o mistério de Deus? Cristo, em quem todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento estão ocultos. Então, qual que é o mistério de Deus lá em Apocalipse? É Cristo. Mas como que eu posso fazer a ligação desse capítulo de Apocalipse, nesse versículo que a gente está vendo, o mistério de Deus com Jesus Cristo? O que acontece quando toca a sétima trombeta? Aqui é o sétimo anjo tocar a trombeta. Aqui fala, o sétimo anjo tocou a trombeta. E o que acontece quando o sétimo anjo tocar a trombeta? Aí é só deixar o próprio Bíblia explicar. Olha o que é que ele diz, ó. E houve no céu grande voz dizendo, quando toca a sétima trombeta, o reino do mundo se tornou de nosso Senhor, aqui, e do seu Cristo, e ele reinará por quanto tempo? Pelos séculos dos séculos. Existem profecias, irmão, no Antigo Testamento que fala que um dia Deus vai reinar para sempre. E aqui o que falou aqui no versículo que a gente acabou de ler aqui, né? Diz assim, ó. Cumprir-se-á então o mistério de Deus, segundo ele anunciou aos seus servos os profetas. Então foi anunciado no Antigo Testamento para os profetas que um dia Jesus, o próprio Deus, ia reinar para sempre, ia ser um reino eterno. Vamos dar um exemplo de que está no Antigo Testamento essa profecia de um reino eterno? Porque aqui fala, um reino do mundo se tornou de nosso Senhor, e o reino de Deus vai durar quanto tempo? E do seu Cristo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Agora a gente vai aqui em Daniel, para a gente só dar uma olhada em uma das profecias, né? Daniel capítulo 2, versículo 4, para a gente ver que realmente tudo isso faz ligação com o reino de Cristo, certo? Quando tocar a sétima trombeta, vai acontecer exatamente a volta de Jesus. Vamos lá em Daniel 2, versículo 4. Daniel capítulo 2, não é o versículo 4, é o versículo 44. Eu confundi ali, mas é o versículo 44. Olha só o que é que diz aqui, ó. Aqui está falando de quê? Aqui está falando do acontecimento de um sonho de Nabucodonosor, né? Que ele sonhou com os reinos do mundo, né? Que iriam depois de Nabucodonosor, né? Babilônia, outros, a Medopérsia ia invadir Babilônia, ia tomar, e assim os reinos iam passando de geração em geração, ia passando reino por reino até chegar um reino que nunca mais iria passar. E aqui, ó, o que aqui diz aqui o versículo 44, diz assim, ó. Mas nos dias destes reis, o Deus do céu suscitará um reino que não será jamais destruído. Este reino não passará a outro povo, e esmiuçará e... Vamos ver o que está escrito aqui do outro lado. Olha o que aqui diz. Consumirá todos estes reinos, mas ele mesmo subsistirá por quanto tempo? Para sempre. E lá no Apocalipse diz... O que diz lá no Apocalipse, que a gente acabou de ver? Durará eternamente, né? Pelos séculos dos séculos. Está escrito lá no Apocalipse. Então aqui está dizendo o quê? Para sempre, que é o reino de Cristo. Então isso já tinha sido profetizado, falando sobre o reino de Deus para sempre, irmãos, com o seu povo. Então, tudo aquilo dali que a gente acabou de ver, né, envolve exatamente a sétima trombeta, e o mistério é o reino de Cristo, que foi revelado para os profetas no Antigo Testamento. Versículo 8 diz assim, a voz que eu vi vinda do céu estava de novo falando comigo, dizendo, vai, toma o livro que se acha aberto na mão do anjo em pé, sobre o mar e sobre a terra. Fui, pois, ao anjo, dizendo-lhes que me desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o. Certamente ele será amargo ao teu estômago, mas na tua boca doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e o devorei, e na minha boca era doce como mel. Quando, porém, eu comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que ainda profetizeis a respeito de muitos povos, nações, línguas
e Reis. Lembra que a gente tinha estudado, irmãos, no outro vídeo, falando a respeito daquele livrinho, e que livrinho que era que a gente viu dentro da própria Bíblia, que aquele livrinho que estava na mão de Deus era o livro de Daniel, era o livro do desenrolar da história da humanidade, e aqui a gente está se deparando com o mesmo livrinho. Esse livrinho aqui foi entregue para João e para ele comer o livrinho. E o que aconteceu quando João, aqui ó, foi pois ao anjo dizendo-lhes que desse o livrinho. Ele então me falou, toma-o e devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago, e mais na tua boca doce como mel. Aí o que ele fez? Ele pegou o livrinho, tomou o livrinho da mão do anjo e o devorei. E na minha boca era doce como mel, quando porém eu comi, o meu estômago ficou amargo. O que isso aqui tem a ver, irmão? O que significa isso aqui? Se era o livro de Daniel, se você pesquisar dentro da história, um homem que estudou o livro de Daniel profundamente, certo? E ele entendeu as profecias do que significava aqueles anos que tem profético lá no livro de Daniel. E ele apontava aquelas datas ali com outras pessoas que também estudaram o livro de Daniel, apontava para um evento que ia acontecer no dia 22 de outubro de 1844. O que aconteceu no 22 de outubro de 1844? As pessoas começaram a pregar sobre a volta de Jesus. Eles marcaram uma data, né, falando que no dia 22 de outubro Jesus iria voltar, iria purificar a terra. Essa era a interpretação que ele achava que exatamente ia acontecer isso, certo? Eles estudaram qual livro? O livro de Daniel. E lembra que a gente estudou que aquele livrinho que estava na mão de Deus significava o livro de Daniel. A gente viu dentro da própria Bíblia. Então aqui, João come esse livro, na boca dele era doce, mas no estômago era amargo. O que isso tem a ver? As pessoas estudaram o livro de Daniel profundo, começaram a fazer um evangelismo muito grande no mundo inteiro, falando sobre essa data, 22 de outubro, né? Que Jesus ia voltar, multidões de gente venderam suas terras, venderam suas casas, tudo para a pregação do evangelho, para que Jesus pudesse voltar naquele dia. Então todo mundo estava naquela empolgação que Jesus ia voltar no dia 22 de outubro de 1844. E o que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844? Jesus não voltou. A mensagem era o quê? Era doce como mel. Jesus ia voltar naquela época. Eles pensavam assim, porque eles fizeram os cálculos, né, dos anos que tem lá no livro de Daniel, e aconteceu naquele dia. Então, para eles, aquilo era uma maravilha, né? Se Jesus voltasse naquela época, era doce como mel a mensagem, né? Mas chegou ao estômago, por isso que aqui fala, aqui, ó, teu estômago, mais na tua boca será doce como mel. Aqui fala que era amargo, né? Toma, devora-o, certamente ele será amargo ao teu estômago. Por quê? Primeiro passa pela boca para chegar no estômago. Então, a mensagem era doce como mel, mas quando chegou ao estômago foi amargo. Por quê? Porque Jesus não voltou naquele dia. Aí as pessoas ficaram decepcionadas por aquele acontecimento, porque eles esperavam a volta de Jesus e Jesus não tinha voltado naquela época, certo? Então, isso aqui se refere exatamente essa profecia aqui se refere exatamente nesse evento que aconteceu no dia 22 de outubro de 1844, certo? Então, só para esclarecer melhor para vocês essa questão aí. E também no Antigo Testamento fala também que um profeta comeu um rolo de um livro e era doce como mel na boca dele. Só para a gente finalizar aqui, ó. Está no livro de Ezequiel 3, versículo 3. Capítulo 3, versículo 3. Então aqui, ó, estamos no livro de Ezequiel, capítulo 3, versículo 3. A gente vai ler a partir do versículo 1. Ainda me disse, filho do homem, come o que achares, come este rolo, vai e fala à casa de Israel. E então abri a boca e ele me deu a comer o rolo de um livro. E me disse, filho do homem, dá de comer ao teu ventre e enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. E eu comi, e na boca me era doce como mel. Igualzinho estava lá no Apocalipse. Porém aqui não fala da parte amarga, certo? Só fala da parte da boca que era doce como mel. E para finalizar, vamos voltar lá no capítulo 10, porque aqui o que ele diz aqui, ó, no finalzinho aqui, ó, versículo 10,
que ele fez lá, comeu o livrinho e foi amargo no estômago. Então me disse, é necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis, porque exatamente não seria naquela data que Jesus ia voltar. E era necessário ainda que depois daquela data, e que deveria acontecer, necessário que ainda profetizes a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Ainda outros eventos deveriam acontecer, porque Deus tinha falado que os eventos tinham que acontecer. Não, Jesus não voltaria naquela época se as profecias que ele mesmo falou no Antigo Testamento pelos profetas não acontecessem. O próprio Deus falou que a palavra dele é reta, é pura, né? O que ele fala tem que acontecer. Então ele não ia deixar passar nenhuma das profecias, né? Se ele falou, tem que acontecer do jeito que ele falou. Então, irmãos, espero que ter esclarecido mais algumas dúvidas a respeito desses assuntos aqui do livro de Apocalipse, né? Espero estar ajudando vocês aí a esclarecer melhor a palavra de Deus. Se está difícil, o jeito que eu estou ensinando, vocês podem colocar no comentário aí embaixo e pedir o que vocês querem que eu anuncie aí, que eu fale mais. Algum capítulo que você tem dificuldade, a gente vai continuar estudando o capítulo do Apocalipse até finalizar. Mas existe algum ponto na Bíblia aí que você tem dificuldade de compreender no Novo Testamento, que falando qualquer tipo de assunto aí que você tem dificuldade, a gente pode deixar a própria Bíblia esclarecer. Só você colocar no comentário aí, eu vou dar uma lida, eu vou dar uma observada no seu comentário e sempre vou responder, sempre eu dou um joinha nos comentários de qualquer pessoa que comenta aí, né? Eu sempre lembro de dar um joinha, coloco um coraçãozinho ali, só para interagir um pouco com você. Às vezes eu não respondo, né? Se vocês fazerem perguntas, sim, eu respondo. Certo, irmãos? Então eu estou aqui para ajudar vocês, né? Com o dom que Deus me deu, mostrar a Bíblia para vocês do jeito que eu estou mostrando aí, tá? Não sou melhor do que ninguém, mas Deus me deu esse dom e eu preciso compartilhar com os irmãos, tá? Você pode compartilhar também esses vídeos, pedir para outras pessoas se inscreverem no canal também, para ajudar aí, tá? Outras pessoas também ter esse conhecimento que vocês estão tendo, tá? Deus abençoe todos vocês, deixe um joinha e não esquece, e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.